Olá pessoal, quem tá falando aqui é o George Dupt. Não Colônia JC2. Eu sou o George Dupt, um ovo que é imune ao pote e a sentidos. Então se você acha que eu vou ser afetado pelo roteiro, isso nunca vai acontecer. E eu pertenço ao jogo Egg. Sim, aquela parte big cancelada lá há muito tempo e ninguém tá sabendo. E hoje eu vou falar aqui sobre um jogo muito ruim chamado One Night at Flumpty's. Sim, aquele jogo medíocre do meu primo, Flumpty Bunty. E hoje eu vou falar aqui umas 20 horas sobre o quão ruim esse jogo é e... Oh, quem é você? Sai daqui, você não devia estar no lixão não? Só me levando esse corpo aqui. Ah, sim! One Night at Flumpty's, esse jogo maravilhoso que eu gosto muito, eu sou fã, inclusive Colônia JC2, sou muito fã desse jogo, basicamente. E basicamente tava demorando pra trazer um vídeo de curiosidades sobre esse jogo. Esse jogo que eu já citei muitas vezes nesse canal, que eu gosto dele e tal. Junto com Phobia The Awakening e One Night at Flumpty's, para mim são as minhas duas franquias favoritas de FNAF. E hoje eu trago finalmente um vídeo de curiosidades sobre esse jogo. 5 curiosidades sobre One Night at Flumpty's. E provavelmente você está se perguntando: mas João Carlos, One Night at Flumpty's tem diversas curiosidades só você olhando no escritório. Como você vai fazer esse vídeo de curiosidade? Você vai só citar o que tem no mapa ou algo assim? Não. Nesse vídeo, acho que sou o primeiro brasileiro que vai fazer um vídeo assim. Eu vou contar sobre curiosidades do jogo, como é que foi a posição dele, algumas curiosidades, coisas removidas até. E eu não vou só ficar olhando pelo jogo em si, pelo sinal e falando: olha só, tem o McDonald's na imagem ali no escritório. Ou olha só, tem um Silpul lá, estipado lá na mesa. Não vou fazer só isso. Eu vou contar realmente curiosidades sobre o jogo e vocês vão ver. E antes de começar esse vídeo, já começa aqui comendo sua pipoca. É proibido comer ovos. E também se cuidem, porque esse vídeo vai ser bem longo, eu acho. E como vocês sabem, eu enrolo muito. Então, por favor, tenham paciência comigo, por favor. Eu acho. Mas é isso. Deem seu like agora. E se inscrevam no canal se você não é inscrito, porque tá começando 5 curiosidades sobre One Night at Flumpty's. Então, vamos nessa! One Night at Flumpty's foi uma das primeiras fangames feitas em 2D que saíam na Game Jolt. No caso, acho que pode ser até mesmo considerado como a primeira fangame 2D. No entanto, ela não é a primeira, mas ela foi a que foi mais conhecida por usar esse estilo mais artístico, cartunesco e até mesmo que aleatório, porque se você ver, o jogo aparentemente é mais de comédia, mas ainda mantendo um tom de terror. Esse jogo, na verdade, não foi feito para ser levado a sério, e sim foi uma piada interna do John Lucome, criador do jogo, que fez tudo do jogo basicamente, junto com seus amigos. Inclusive, o personagem principal do jogo, Flumpty Bunty, ele nem surgiu nesse jogo. Na verdade, ele é um personagem piada, criado pelo próprio John Lucome e alguns amigos, que eles fizeram alguns quadrinhos usando esse personagem. E é um quadrinho bem simples e até mesmo meio que sem graça, saca? E junto ao Flumpty Bunty, que é o personagem principal que foi tirado desses quadrinhos para ser botado no jogo, também tivemos o Birthday Boy Band, que é o cabecinha de caixa, basicamente, que também surgiu nesses quadrinhos, também foi levado para o jogo, sendo meio que um amigo do Flumpty Bunty. E também o Kevin Jr., que é meio que a versão adulta no universo do jogo do próprio Birthday Boy Band, que aparentemente não é um personagem separado, são meio que a mesma pessoa, mas ele é meio que um personagem meio que separado, não dá pra saber muito bem. E basicamente também vai pensar aqui no início do jogo, o jogo nem ia se chamar One Night at Flumpty's, e nem ser um jogo sobre Flumpty Bunty, o ovo imune ao pote, e sim sobre o Headman. Que? Como assim? Isso mesmo, antes do John Lucome decidir que o jogo ia ser mais piada, mais uma paródia de FNAF 1, o jogo em si seria, na verdade, um jogo de terror de verdade, e o antagonista é o Headman. No entanto, essa ideia foi tocada, mas é interessante imaginar essa aranha humana de verdade como um antagonista de verdade de terror, porque o Headman tem uma história muito creepy no jogo, que eu vou contar mais pra frente.
Thumpty Bunch, ele é o protagonista principal em todos os jogos de One Night at Thumpty's. Afinal, se você não percebeu, ele está em todos os nomes dos jogos. E ele basicamente é nada mais nada menos do que um ovo que é imune ao pote, ou seja, a história, o roteiro do jogo, e também pode transcender o tempo e espaço. Ou seja, não só ele é imune a qualquer roteirista safado, basicamente, como ele também pode ultrapassar o tempo e espaço, basicamente. E também ele é espiado no Dumpty Dumpty, que é meio que um conto infantil que existe na vida real, basicamente. Acho que você talvez conheça esse cara, mas basicamente ele tem uma música que acho que a letra é Dumpty Dumpty não teve cuidado, ele caiu e foi, eu não sei como é que é essa música. Mas basicamente essa foi a inspiração pro Thumpty Bunch, saca? Tanto que os nomes são até que parecidos e tal. E em todos os jogos, o Thumpty Bunch tem o mesmo objetivo, que é ter um melhor amigo. Mas, ao invés de ele ir pro Discord e encontrar qualquer amigo e talvez ganhar jogos de graça, talvez, e não participar de nenhuma facção também, ele queria ir pra um caminho diferente, saca? Ele queria sequestrar uma pessoa pra botar essa pessoa pra jogar um joguinho dele, na verdade, e aí é onde o jogo se passa, basicamente, em um jogo dele, que é basicamente sobreviver até às 6 da manhã. E se a pessoa ganhar, parabéns, vai ser meio que o melhor amigo do Thumpty Bunch. Mas se essa pessoa perder, já é, você morre e é transformado em uma parte do Eversarrow, que é esse bicho aí que é um dinossauro de várias pessoas mortas, que são as vítimas do Thumpty Bunch, todas as pessoas que morreram nesse jogo. E também vale a pena citar que o Thumpty Bunch, apesar de ter seus amigos, que é o Buddy Boy Band, o Greg o Palhaço, o Redman e tal, ele quer ter um melhor amigo, que no caso é você, o jogador. Então, talvez ele não seja muito contente com as coisas que ele tem, saca? E também vai pensar que esse é o protagonista do jogo cancelado de One Night at Thumpty's, que seria One Week at Thumpty's, que seria o terceiro jogo, mas foi cancelado. E nesse jogo, esse é o próprio protagonista do seu próprio jogo. Que basicamente esse é meio que a vítima da vez, saca? Meio que ele mesmo se bota no seu próprio jogo, mas o jogo foi cancelado. Originalmente é para que todos os personagens do jogo não serem personagens diferentes. Tipo assim, o único personagem que já estava lá, decidido que ia ser, seria o próprio Thumpty Bunch, saca? No entanto, o criador do jogo, John Okami, ele pensou que todos os personagens do jogo seriam ovos, saca? Meio que ser o Thumpty Bunch e sua gangue de ovos, saca? No entanto, isso foi descartado, ainda bem, por questões mais de diversidade para os personagens, saca? A gente tem meio que o Buddy Boy Band, que tá bem, veio das comics, que o Thumpty Bunch saiu. Também nós temos o Greg Fuzz, que inclusive o Greg Fuzz, o palhaço, originalmente ele não seria o Greg Fuzz, sim ser o Ronald McDonald. Como assim, Gil Carlos? Me explica. Sim, a mecânica original dele seria que no quadro, no escritório, onde tem o Ronald McDonald's, basicamente, a ideia original é que esse quadro ia ganhar vida e ia tentar sair do quadro para ir te pegar. No entanto, isso foi tocado por Greg Fuzz, saca? E é por isso que ele tem um design até que bem simples, saca? E é por isso que ele tá bem na mecânica dele, ele sai de um buraco cada vez que você para de olhar pra ele, saca? Cada vez que você para de olhar pra ele, basicamente quando você deve voltar a câmera, ele começa a sair do buraco, saca? E também outra curiosidade, originalmente o DeBev, o castor que fica no banheiro, ele não ser um castor, e sim um humano. Sim, ele ser uma pessoa real. Imagina a cena. Mas basicamente, isso foi tocado e foi bem engraçado a forma que o criador, John Okami, decidiu tocar ele, porque ele só chegou pros seus amigos e falou: olha, que bicho eu posso tocar, fazer no caso, que se parece com o Fox de FNAF 1. Aí um amigo só chegou pra ele e falou: um castor, vai ser um castor. Personagem decidido. Originalmente, em One Night at Thumpty's 1, aqui vai algumas coisas de mecânicas. Na verdade, a primeira coisa não é uma mecânica, mas originalmente, no primeiro jogo, era pra acontecer aleatoriamente o seguinte: a gente saía lá sobrevivendo, saca? Tipo, passando a noite, e do nada alguém ia ligar pra gente. Quem seria? O Thumpty Bunch? O Eversarrow? Ou o Golden Thumpty até? Não! Um cara passando tote na gente. Essa ideia foi tocada porque o John Okami falou que isso poderia quebrar a tensão no jogo, saca? Clima de terror. E também, aqui vamos para as partes mecânicas.
Uma mecânica cancelada no jogo, basicamente, tipo assim, não exatamente nesse jogo em si, mas no 2, por exemplo, é que ia ter uma ideia que é o seguinte: pode poder que impedir que o Gunfuzz nos atacasse é a parte de usar uma caixa de música, que nem a Puppet no FNAF 1, por exemplo. Isso ia ser incluído no segundo jogo, saca? No entanto, isso foi retirado porque isso já tá meio clichê para as franquias de FNAF, tipo assim, pô, usar uma caixa de música. E o John Campbell decidiu ir para algo mais meio que criativo, saca? Que no caso é o Rage. Tipo assim, a mecânica do Gunfuzz no One Night at Freddy's 2 é o seguinte: vai aparecer um medidor na tela, basicamente, quando você vai para a câmera onde ele está, que é a raiva dele. Se esse medidor chegar a zero, ele vai até a sua sala e você tem que ficar com as luzes apagadas. Então é meio pra gente prever quando ele vai vir e tal. Mas também uma coisa interessante para pensar é que no primeiro jogo, tudo é muito mais baseado em FNAF 1. No segundo jogo, é baseado no FNAF 2, porém tem muitas mecânicas meio que mais pop, saca? Por exemplo, a mecânica das luzes, por exemplo, que veio a partir de um sonho que o John Kami teve. Que no caso ele sonhou, meio que ele teve um pesadelo, basicamente. E com isso ele teve essa ideia das luzes, que a gente apaga para se esconder dos monstros. E no One Night at Freddy's 3, que foi o último jogo, basicamente, as mecânicas não são muito bem inspiradas no FNAF 2 e nem no 1, basicamente. São mecânicas, tipo assim, muito mais pensadas propriamente, saca? Mas ainda a gente pode contar algumas semelhanças com o FNAF, talvez, saca? Inclusive, as mecânicas da... Tipo assim, por exemplo, da gente se aquecer e dessas coisas, veio de... Tipo assim, meio que surgiu da primeira ideia inicial do One Night at Freddy's 3. Em One Night at Freddy's, algumas mecânicas desse jogo cancelado, que seria inicialmente o terceiro jogo, vieram pro One Night at Freddy's 3. Por exemplo, a mecânica de ter que usar a câmera, por exemplo, para afastar os inimigos, veio nesse jogo. Porque, bem, nesse jogo, One Night at Freddy's, a gente ia ter uma câmera que a gente poderia quer dizer, meio que usar para afastar inimigos ou só atordoá-los. Na primeira noite a gente ia jogar, quer dizer, a gente ia meio que lutar contra o Birthday Boy Band, saca? E que tá aí na nossa sala. E a câmera servia pra meio que só atasar ele, saca? Pra deixar ele meio que atasado, saca? Tipo assim, demorando mais pra ele chegar até a gente. E outros bichos, como por exemplo a coruja, ou até mesmo meio que o Eversal, ia ser muito mais para afastar ele, saca? E nesse jogo a câmera serve para afastar inimigos. E também a ideia inicial do One Night at Freddy's 3 seria que a gente nem ia ter essa câmera e nem nada em si, tipo assim, a gente não tem muita coisa, se a gente só ficar em um local, uma montanha gelada, e a gente teria que afastar os inimigos só olhando para eles, saca? Tipo assim, eles iam vir na nossa sala e a gente teria que olhar para os lados para ver se eles saíam lá. E ponto, saca? É meio que só isso, mas essa ideia foi descartada e ainda bem que foi. Tanto que essa foi meio que a primeira ideia inicial do jogo. Mas foi cancelada essa ideia por ser muito chata e tal, saca? Então quem é do jogo só pegou as ideias, tipo assim, ele só meio que pensou em mais coisa, pegou algumas coisas do One Night at Freddy's e botou pra fazer o One Night at Freddy's 3, saca? E foi um jogo muito bom e meio que uma boa despedida da franquia, basicamente. Em todos os jogos de One Night at Freddy's, sempre quando os personagens tipo assim, estão nas câmeras, eles fazem meio que uma pose, ou algo assim, saca? Tipo assim, eles estão lá, mas geralmente eles fazem easter eggs nessas poses, como por exemplo, a primeira pose do Freddy do One Night at Freddy's 2, por exemplo, é uma pose em referência ao Fred em um dos teasers de Five Nights at Freddy's 2, que é ele voltando no chapéu, inclusive. E também tem os outros, como por exemplo o Birthday Boy Band fazendo de pose, e entre outros, basicamente. E também, antigamente, nas versões iniciais do jogo, não tipo assim nas versões beta, mas sim nas primeiras versões do jogo, basicamente, quando o jogo lançou, é muito fácil você contar isso, mas você podia ver que tinha vários tags no mapa no jogo, saca? Tipo assim, os cenários e tal. E a maioria dos tags tá Nintendo, saca? Infelizmente, nas novas versões do jogo, por exemplo, se você jogar a versão de celular, por exemplo, do jogo, você vai ver que esses tags não estão mais lá. E por que isso aconteceu? Devido a copyright. Não, a Nintendo não foi até o John Kami e falou, remove essa coisa aí. Não foi muito bem isso. Acontece que One Night at Freddy's foi meio que um dos primeiros jogos que entrou na Fanverse, que foi basicamente o grupo de jogos onde Scott Cawthon, criador de FNAF, ajudava algumas fangames.
E uma das regras da fanbase é a de copyright. Basicamente, você não poder usar coisas de outros jogos no seu jogo. Então tipo, o easter egg do Donkey Kong, do Simpu, do Mario, por exemplo, teve que ser descartado, infelizmente, reteado. E foi um substituto por coisas aleatórias, saca? Só passando meio que uma inspiração ou meio que metáfora, saca? Mais ou menos isso. Então, mas você também pode jogar as versões antigas onde esses easter eggs estão disponíveis ainda. Então, se você não quiser jogar as versões novas só por causa disso, você pode jogar as versões antigas. Então, aproveite. Ei, sabia que existe personagem secreto no One Night at Funhouse 1? Você não sabia disso, né? E é o Eptidumpty, acho que esse é o nome desse personagem, que é um ovo de Páscoa parecido com o Eptibunt. Você consegue esse ovo, basicamente esse personagem, quando você fizer o jogo 100% na nova versão. Quando você consegue vencer a Noite 1 e a Headbot Anti-Move, ou algo assim, que é o modo mais difícil do jogo, saca? E aí você vai uma estrela e quando toca nessa estrela você vê esse ovo. E basicamente esse ovo, ele é basicamente o ovo quase parecido com o Thumpty, a diferença é que ele não é imune ao pote, sim o pote é imune a ele. Esse ovo é barra pesada. E esse personagem também está em One Night at Funhouse 3, mas foi descartado. Por quê? Porque não é importante. Em todos os jogos de One Night at Funhouse, a gente teve 2 personagens descartados. O do primeiro jogo é para ter um personagem chamado Cupcake. Na verdade não é muito bem o personagem que estava sendo planejado para estar no jogo. Ele é na verdade um personagem que estava nos quadrinhos e nem foi mostrado, mas foi citado e que talvez estaria no segundo ou no primeiro jogo. O Cupcake aparece em uma das comics do Eptibunt, basicamente, onde ele teve origem. E basicamente é um Cupcake meio que normal, sabe? Foi um pouco diferente, questão de aparência, mas ele aparentemente não estava sendo planejado para estar no jogo, mas poderia até que vir. E o outro personagem que estaria no segundo jogo é basicamente o irmão bizarro do Gunfuzz. Ele não é muito bem o irmão canonicamente, mas parece um pouco, porque seria um cérebro vivo, humanoide, que a mecânica dele é o seguinte: ele estaria, tipo assim, andando por aí, e quando chegasse até a sua sala, você tem que parar de fazer o que está fazendo e ficar parado, fazendo silêncio, porque ele é cego. E se você se mover, ele vai te atacar. Esse personagem foi descartado inicialmente porque ele meio que ia complicar muito mais a mecânica do jogo, saca? Porque One Night at Funhouse 1, 2 e 3 são conhecidos por serem difíceis, saca? E esse personagem talvez ia deixar o jogo um pouco mais injusto, porque tipo assim, você vai ter que parar em um jogo onde você tem que ficar sempre atento em movimento e tal. Ou seja, você tem que parar basicamente um tempo indeterminado só para evitar esse personagem. Ele foi citado que estaria no One Night at Funhouse 3, o próprio Juno Kami falou isso no vídeo de anúncio do jogo, que talvez estaria nesse jogo, mas ele não veio porque ele foi descartado. E como a ideia inicial é que o One Night at Funhouse 3 fosse a reunião de todos os personagens do jogo, e essa ideia foi pra frente, meio que não fazia sentido pegar um personagem que nem estava nos jogos anteriores e botar, saca? Então ele foi descartado novamente, ele foi rejeitado. O The Bev, que no caso é o Castor, ele meio que revela as origens de alguns personagens. Ele revela algumas coisas sobre o plot do jogo. Por exemplo, se você for na câmera onde ele está, logo antes de ser iniciado, basicamente, antes de ele começar a atacar você, ou seja, ficar encarando a câmera, você vai ver o jornal dele. E nesse jornal tem escrito algumas coisas como, por exemplo, Eptibunt captou alguém porque ele quis, e também um homem bebe lava e sobrevive. E essa referência aqui, meio que essa curiosidade é muito mais, meio que popular. Mas essa última notícia, basicamente, o homem bebe lava e sobrevive, de certa forma, é basicamente contando a origem do Headman. Mas o detalhe que talvez muitos não saibam é que ele bebeu lava porque foi manipulado pelo Eptibunt. Sim, isso é basicamente uma teoria em si, eu não vi uma confirmação em si, basicamente, mas aparentemente é sim confirmado que sim, o Eptibunt teve origem, basicamente ele meio que foi a causa do Headman surgir, saca? O homem que bebeu lava e sobreviveu. O Reversal, que é o dinossauro feito de pele humana e resto mortal das vítimas do Eptibunt, basicamente, aqui vai meio que uma coisa de extra. O Reversal representa medo de sangue. E também, ele nem estava sendo planejado para estar basicamente no primeiro jogo. Pera aí, João, por que você disse isso? Porque tem muita gente que fala que ele tá no primeiro jogo, sendo que não, ele foi criado no segundo jogo. Mas o Carlos tem uma câmera onde aparece vários olhos e se parece com ele, sim. Na verdade, esse personagem que está nessas câmeras é pra ser ele, mas ao mesmo tempo não, porque o Reversal nem foi pensado nessa época.
Na verdade, o Evercell foi criado quando os youtubers estavam jogando o jogo, basicamente estavam jogando o Night at Fumpt, e quando viu esses monte de olhos, pensavam que era um inimigo extra, que ia nos atacar em algum momento. Mas depois de um tempo, o Jonokami viu isso e pensou em que é o Evercell, que é basicamente esses olhos. Então, canonicamente, o Evercell sempre foi esses olhos, mas oficialmente nunca foram, saca? Foi só meio que algo por acidente. E o Evercell, como falei, ele é basicamente um monstro feito de vítimas do Fumpt Bunch, saca? E no segundo jogo, quando ele aparece em si, quando ele se revela, você pode ver que ele tenta evitar a todo custo o Fumpt Bunch, basicamente, demonstrando medo por ele, saca? No vídeo oficial da música que tem no terceiro jogo, que no caso é Egg, não consigo falar isso, mas é a música que toca na Fumpt Night, que é a noite onde o Fumpt tenta nos atacar. Essa música, no vídeo no caso, no vídeo onde tem essa música, que você pode escutar no canal do Jonokami, tem uma cena, basicamente, tem uma parte onde, tipo assim, o vídeo é só isso, uma imagem com texto e a música tocando. Mas de repente pode aparecer o Fumpt Bunch cantando essa música, isso é bem legal. It's Fumpty Bumpty, it's Fumpty Bumpty. It's Fumpty Bumpty, it's Fumpty Bumpty. Aqui também vai uma pequena divulgação. Um amigo meu chamado Gil Extraordinário, ele também meio que traduziu toda essa música. E aqui tá o vídeo dele, saca? Aqui passando na tela. Se você quiser ver esse vídeo, o link tá aqui na descrição. Só meio que pra ajudar ele, saca? Tudo bem. Quando você fizer 100% One Night at Fumpt 2, você consegue liberar esse jornal, que é o jornal de fim de jogo, basicamente. Nesse jornal conta que você venceu o jogo do Fumpt e viu seu meu amigo, e também conta o ish do Evercell, e também na parte de, quer dizer, nas outras partes, onde está escrito algumas coisas que estão meio que desfocadas, é basicamente alguns comentários do próprio Jonokami e algumas coisas tratando sobre o próprio Fumpt Bunch, saca? Que nem o que o Scott Calton fazia no FNAF 1, 2 e 3, saca? Por exemplo, uma das coisas que está escrito é que basicamente, por exemplo, Fumpt Bunch matou um cara só porque ele estava fazendo um ovo, estava cozinhando um ovo na verdade. Fumpt Bunch fez um discurso muito bom sobre a vida, que você deve valorizar ela e que não faz sentido você desperdiçar sua vida enquanto todos morrem por aí. E matou um mendigo aleatório só porque sim. E o mais impressionante, tem uma parte onde diz que Fumpt Bunch jogou uma pedra. O problema é que essa pedra não é uma pedra, e sim um meteoro, e por causa disso o apocalipse veio ao mundo. Mas só por um dia. Ah, e nessa outra parte aqui eu tentei entender, mas não tem nada a ver com o Jonokami ou com o Fumpt, sim é uma coisa falando se você queria comer um bebê vivo. One Night at Fumpt 2, a gente vê que o Debev, o castor, não está no jogo, e sim quem está no lugar dele é a coruja. O motivo disso é muito simples. O Debev, o castor, morreu no segundo jogo. Quer dizer, antes dos eventos do segundo jogo. Por quê? Porque ele foi dar uma descarga e infelizmente ele foi junto. Ele se enfiou bastante no vaso sanitário e morreu, infelizmente. Então quem basicamente ficou no lugar dele é a coruja, que faz o papel dele, saca? Ao invés de ficar no vaso sanitário, ela fica no mictório, saca? Dando uma mijada. E basicamente ela também morreu. No caso, antes dos eventos do terceiro jogo. E para meio que, saca, ressuscitar eles juntos, basicamente, o Fumpt Bunch pegou os dois, os cadáveres dos dois, misturou e trouxe eles de volta à vida em um único ser, chamado Braviol, ou algo assim, eu não consigo pronunciar o nome dessa coisa. Mas basicamente é a mistura dos dois. E vale pensar que, João Carlos, mas por que eles voltaram assim? Por que eles voltaram juntos? E por que a coxa também morreu? Isso foi só pensado por comédia, algo assim? Não. Hoje no meio do terceiro jogo, é a pau de Debev vir separar da coruja. Ou seja, eles não estariam separados, eles estariam, tipo assim, tendo suas próprias mecânicas e personagens diferentes, saca? Não misturados. O problema é que o Jonokami descobriu que é meio difícil encontrar a mecânica pro Debev separado. Inclusive, ele ia voltar com uma múmia, igual foi planejado para ele no jogo cansado do Fumpt. Só que, como ele não conseguiu encontrar uma forma de botar ele no terceiro jogo, mas ele queria botar ele porque seria meio que vacilo deixar ele, sendo que esse jogo ia ser meio que uma reunião de todos os personagens, ele decidiu misturar dois e formar um Frankenstein. Ou seja, bela escolha, Jonokami, foi muito legal. Existe um jogo cancelado chamado One Week at Fumpt, e esse jogo seria meio que o jogo mais sério e o terceiro jogo e basicamente o final de One Night at Fumpt.
Mas o caos, esse jogo foi cancelado? Sim, esse jogo que eu tô mostrando eu mostrei na coisa anterior, e essa é a versão fan-made do jogo, a versão feita por fãs. Como assim, João Carlos? Então, esse jogo foi cancelado pelo próprio Junokami, porém os fãs estão refazendo esse jogo basicamente na sua própria versão, com as coisas que ia para ser o jogo em si, porém com algumas melhorias, como por exemplo animações e tal. E esse jogo foi cancelado, a versão oficial dele, do Junokami, porque ele não estava gostando do jogo, ele estava sentindo que o jogo estava meio que chato demais, ruim demais e não divertido. E esse jogo seria o jogo mais certo então em questão de enredo e mecânicas, porque esse jogo teria 5 noites ao invés de uma noite. E esse jogo, cada noite a gente ia enfrentar um personagem diferente. Por exemplo, a primeira é para ser o Buddy Barban, depois a gente ia enfrentar o Grugfuzz, o Debev, que é o Castor, e a Coruja, juntos. A gente também ia enfrentar o Grugfuzz, o palhaço, junto com o Redman. Depois a gente ia enfrentar o Universal, junto com o Champ e Champ, que são os personagens originais desse jogo. E depois o Thumpty Bunty, só para ser revelado que no final a gente jogaria com o Pop Thumpty esse tempo todo. Ou seja, ele mesmo tá se jogando com seus próprios jogos, saca? E o boss final do jogo, sim, esse jogo tem um boss, é o Golden Thumpty, que é um personagem que tem nos jogos anteriores, e isso é meio que revelado aqui, que é meio que o vilão o tempo todo. Esse é meio que a representação das consequências do Pop Thumpty Bunty, saca? Meio que sendo meio que mostrando a culpa do Thumpty e tal, meio que mostrando as consequências de, tipo assim, saca, do Thumpty e tal, saca? E o final desse jogo envolveria a morte do Thumpty, porque ele ia basicamente vencer o jogo, o próprio jogo dele, porém ele ia morrer basicamente. Esse jogo foi cancelado por causa que estava sendo meio chato e tal, e não muito divertido. E desde então os fãs estão tentando refazer esse jogo. Eu fiz um vídeo aqui no canal contando como ser esse jogo, e também contando a sua versão fan-made também, eu vou botar aqui na descrição. E é isso, basicamente. Esse é para ser o One Wings at Thumpty, saca? E esse jogo foi cancelado e Thumpty Bunty, na verdade, tá bem meio que morreu, tipo assim, sem ser nesse jogo, porque quando esse jogo foi cancelado, o próprio Junokami falou que Thumpty Bunty morreu pra ele, saca? E até fez um desenho, uma postagem na cova do Thumpty, basicamente, e eles esquecendo que ele nunca mais ia fazer um novo One Night at Thumpty na vida. Até chegar em 2020, quando o Scott Calton veio com a ideia da fanverse e contratou o Junokami para fazer um novo One Night at Thumpty Stays, basicamente. E desde então, Thumpty retornou só para ter o seu fim definitivamente no terceiro jogo. O protagonista em todos os jogos do One Night at Thumpty é sempre você, o protagonista. No caso, o protagonista sempre representa você, o jogador. E esses olhos que sempre aparecem nos game overs, no caso do meu jogo sendo cozinhado, no segundo sendo meio que fatiado, no terceiro sendo meio que queimado, é você, é representando você, o jogador. E o One Wings at Thumpty, como a gente está jogando com Thumpty Bunty, vai pensar que nesse jogo cancelado, o protagonista canonicamente ia morrer e virar o Champ and Champ. No caso, na história do One Wings at Thumpty, que eu até contei no meu vídeo falando sobre esse jogo cancelado, mas vou contar aqui também, o protagonista ia morrer após concluir o jogo do Thumpty, do segundo jogo, porque o Thumpty ia botar uma regra falando que, olha só, para você ser meu melhor amigo, você vai ter que matar o seu melhor amigo, sabe? O seu melhor amigo humano. Porque quem você escolhe, eu ou ele? O jogador ia escolher basicamente o seu melhor amigo mesmo, não o Thumpty Bunty, e o Thumpty ia matar você e transformar você e o seu melhor amigo, sim, mataria também o seu melhor amigo, no Champ, que é você, e no Champ. E basicamente vocês dois seriam meio que, saca, inimigos na noite 4 junto com o Universal, ou seja, a noite das vítimas do Thumpty Bunty, tentando matar o Thumpty, basicamente. E tanto nesse jogo o protagonista ia morrer, mas canonicamente, já que o jogo foi cancelado e não é mais canônico, o protagonista está vivo no One Night at Thumpty Stays, onde ele vence o jogo e finalmente está livre do Thumpty. No One Night at Thumpty Stays, que é o último jogo basicamente do Thumpty, basicamente, e provavelmente não vai ter mais um jogo, basicamente, no final, quando a gente vence o jogo na noite normal, ou seja, a noite 1 e a noite do Thumpty, que é meio que o segundo round, que é a boss fight do jogo, a gente tem dois finais. O final falso, que é quando a gente zera o jogo normalmente, que é quando a gente só zera a noite 1 e a noite do Thumpty, que é quando a gente sai da base do Thumpty, a casa dele, e a gente vê que a cidade foi destruída.
No entanto, se você fazer o jogo 100%, ou seja, zerar o modo difícil, que é realmente bem difícil, você consegue o final verdadeiro, que é o seguinte: é basicamente você saindo da casa do Fampt, basicamente, onde basicamente agora é só ele, porque nesse jogo ele matou seus amigos também, e a gente vê que a cidade está tudo bem, ou seja, a gente conseguiu escapar assim do Fampt. E no final a gente só vê uma imagem do Fampt aparentemente no espaço-tempo e falando só que ele vai sentir a nossa falta. Ou seja, Fampt basicamente acabou provavelmente se matando. E basicamente agora tá junto com seus amigos, tá bem mortos, e a gente só pode sentir saudade desse jogo tão querido e seus jogos. Eu sinto sua falta, Fampt. I'll miss you. Bem, então acho que esse é o vídeo. Bem, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Cara, eu tava com muita vontade de fazer esse vídeo, mas eu só demorava por causa de outras coisas, escola, minha cabeça tá doendo, sono. Mas eu finalmente fiz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo de curiosidades sobre FNAF. O último vídeo de curiosidades foi sobre Team Fortress 2. E eu espero também trazer outros vídeos de curiosidades sobre jogos aqui, não só FNAF ou Team Fortress, e sim jogos mesmo, como por exemplo, sei lá, Mortal Kombat, que não é um jogo, e sim uma série, mas pretendo fazer, e outros também, saca? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você gostou, dá o like, se inscreva aqui no canal, e se você também não me conhece e quer me conhecer mais, me segue lá no meu Instagram, não no Twitter, o Twitter é uma porcaria, mas espero que vocês estejam bem. Sério, esse vídeo foi até divertido gravar ele e tal, espero que eu tenha sido compreensivo aqui nas minhas falas e tal, mas sério, muito obrigado por tudo, pessoal. E João Carlos, o vídeo ia bater 5 curiosidades, porque teve mais de 10. Porque eu tava me empolgando, saca? Então comecei a botar mais curiosidade e tem curiosidades que até sobraram aqui. Mas muito obrigado por tudo, pessoal. Muito obrigado por tudo mesmo. Espero que vocês estejam bem. E os vídeos que eu vão estar aqui na descrição, como por exemplo o vídeo de One Week Set Fampt e o vídeo do meu amigo sobre a tradução da música do Fampt. E é isso, muito obrigado por tudo. Nos vemos até a próxima e se cuidem. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Se cuidem e fui!